Oi, turminha, tudo bem? Então, hoje eu tô gravando esse vídeo, não vai ser muito demorado não, pra gente falar sobre os elementos humanos e os elementos naturais. Bem, eu acho que a explicação que eu mandei pra vocês tá bem facinho da gente pegar, mas vamos dar uma reforçada aqui no vídeo, né? Então, é a matéria que a gente tá estudando agora em geografia, né? Elementos naturais. O próprio nome já fala, são elementos criados pela natureza, elementos que não tiveram interferência do ser humano, elementos que sempre existiram. Se o homem tivesse ali ou não, aqueles elementos existiriam, não é verdade? Por exemplo, elementos naturais, uma floresta, uma árvore, né? A água nos rios, o mar, são todos elementos naturais, as montanhas, né? Os minerais, eles são elementos naturais, foram criados pela natureza. O petróleo é um elemento natural, ele foi criado pela natureza. Então, a gente tem que pensar assim, que tudo ao nosso redor, ele é formado de alguma forma. Ou ele foi formado pela natureza, ou ele foi construído pela mão do homem, né? Tudo que nos cerca, tudo em volta da gente, ele a gente tem que ter esse pensamento, né? Ou são elementos que a natureza criou, que foram colocados ali pela natureza, ou são elementos que o homem foi lá, criou ou transformou, né? Por exemplo, o homem ele pega a árvore e transforma a madeira em papel. Ele pega um elemento natural que é a árvore, né, que a natureza criou, que a natureza nos deu, nos colocou ali pra gente, e transforma no papel que é útil, que vocês utilizam no caderno, no dia a dia. Então, o homem ele produz ou transforma elementos naturais e aí esses elementos passam a ser elementos humanos, como a própria palavra fala. Elementos humanos são elementos criados pelo homem. Então, eu já acabei de dar para vocês, por exemplo, né? Eu acabei de dar o exemplo do papel. O homem pega um elemento natural, que é a árvore, e transforma em papel. Assim como ele pega um elemento natural, que é o ferro, e vai transformar em outras coisas, como automóveis, como ferramentas que ele vai utilizar, como ele utiliza nas obras, em janelas, né? Pega a madeira, que é o elemento natural, e transforma em portas, em janelas, em móveis. Então, o homem, o que, que ele faz? Ele cria, mas para ele criar algum elemento, ele tem que criar esse elemento a partir de um elemento natural, né? O homem, ele não estala o dedo e aparece um elemento humano ali, não. O elemento humano, ele sempre é uma transformação do elemento natural, porque o homem fez essa transformação. O homem agiu em cima da natureza e transformou ela para uso próprio, para uso da humanidade, né? Então é o exemplo que eu dei para vocês aí: as casas, os prédios, automóveis, luz elétrica, tudo isso é elemento humano, é elemento que era natural e o homem transformou para o seu uso, então ele passa a ser um elemento humano. Aí pode surgir a dúvida que é o seguinte, tá, Sora, mas e se o homem foi lá e plantou? Então, turminha, se ele plantou, a planta deixa de ser um elemento natural e passa a ser um elemento humano? Não, porque o homem ele não fez a semente, ele não tem essa capacidade de criar uma semente. A semente ela é criada pela natureza, ela vem de outras plantas. Então ela é um elemento natural. Mas, por exemplo, o homem vai lá, planta uma árvore de laranja. As laranjas vão, a árvore vai crescer e vai começar a dar o fruto que é a laranja. O homem vai lá e vai colher essa laranja. Isso é um elemento natural, a laranja. E aí ele pega, leva esse elemento para casa e transforma em suco, né?
não é mais um elemento natural, ele transformou num elemento humano, porque a natureza, ela criou a laranja, ela não criou o suco na caixinha. Vocês entendem? A partir do momento que esses elementos naturais vão para a indústria e que o homem transforma esses elementos, eles deixam de ser naturais e passam a ser elementos humanos. Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso, tá? Ah, minha mãe foi na feira e comprou uma alface para fazer uma salada. Sora, isso é um elemento humano ou é um elemento natural? Continua sendo um elemento humano, a não ser que a sua mãe faça algum prato, né, diferenciado com esse elemento que ela comprou. Por exemplo, ela compra sei lá, ela compra uma berinjela e faz uma lasanha de berinjela. A lasanha de berinjela é um elemento humano, a berinjela é um elemento natural. Eu espero que isso tenha ficado bem claro na cabecinha de vocês, mas qualquer dúvida é só me chamar, tá joia? Façam a atividade direitinho no caderno de vocês. Um beijo!